Tecnologia, inovação, criatividade, protagonismo feminino, tudo isso você sabe aqui no centro das nossas conversas. É o Tecnotalk no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa semana a gente está no Rio de Janeiro gravando direto do Web Summit Rio, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo que acontece pela primeira vez fora da Europa. E é claro que o Tecnotalk não ia ficar fora desse mega evento, por isso nossa gravação hoje é daqui. O evento já acabou, mas a gente trará várias entrevistas ao longo das próximas semanas que foram feitas dentro do Web Summit. Nosso tema de hoje é tecnologia na moda e comunicação na era digital. Uma conversa sobre as transformações em áreas que fazem parte da nossa rotina, que fazem parte da forma como nos expressamos para o mundo. E falando em vida digital, eu quero te lembrar de te inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like nesse vídeo e, claro, aproveita para ativar as notificações de vídeo pronto, para que você não perca nada nunca. Assim você fica por dentro de tudo o que a gente traz para você e nos ajuda a crescer, produzindo mais conteúdo. Claro que também dá para acompanhar o Tecnotalk pelas plataformas que você já sabe, Deezer e Spotify. O importante é ficar sempre ligado na gente, é o que a gente espera de vocês. Traz as suas dúvidas, as suas perguntas que eu coloco aqui na mesa para as minhas entrevistadas. Hoje eu tenho a presença de duas mulheres que lidam com criatividade, comunicação, são super antenadas com todas as transformações tecnológicas. Estou falando da Lili Kessler e da Beatriz Ambrosio. A Lili é artista e empresária, fashion designer e palestrante. A Beatriz também é empresária, relações públicas, professora e mestra em comunicação e marketing. Vai ser uma delícia de papo. Muito bom estar aqui com elas hoje. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Vamos começar com a Beatriz. Beatriz, me conta sobre a sua trajetória, na sua profissão, na sua carreira e como a tecnologia entrou na sua vida. Eu costumo dizer que empreender é uma coisa nova. Eu sou empreendedora de uma ideia, que foi aquela que eu tive há uns meses atrás e eu falei, acredito, eu vou apostar. Mas a tecnologia entrou na minha vida muito cedo. Desde cedo trabalho com relações públicas e com empresas de tecnologia e sempre entendi que a arte de se comunicar ela é muito parecida com a tecnologia, ali em como se cria, em como se transforma. Eu sempre falo isso, andam de mãos dadas. Exatamente. Concordo com você. Lili, me conta você, sua trajetória. Então, a tecnologia também sempre fez muito parte da minha vida. Eu me formei em comunicação em 99. Naquela época, meu projeto já foi um site, né? Era internet discada ainda, tudo era mato. Eu sempre brinco que eu já estava lá capinando. Como diz o meme, eu sou só uma camponesa. E como eu sou artista e meu trabalho é muito autoral, empreender é o que fez sentido para mim. Assim, eu gosto de trabalhar com pessoas, mas não para pessoas. Eu queria assinar o meu trabalho. Eu acho que fazer o meu trabalho e não poder assinar é quase que como vender a minha alma. Então, o único caminho era empreender. Moda e comunicação são expressões contemporâneas, tenho certeza que vocês concordam comigo em relação a isso. Elas refletem o tempo que a gente está vivendo, o momento que estamos passando agora. Como vocês enxergam exatamente isso, esse cenário atual e daqui para frente? Eu acho que agora a gente está entendendo que a comunicação, ela se desenvolve com o tempo e com a sociedade. Está tudo em transformação o tempo inteiro. Então, o que a gente quer justamente agora é que essa tendência ela seja cada vez mais próxima do universo da comunicação, da tecnologia, e que esse evoluir da sociedade e das pessoas estejam próximos do universo de empreender, estejam próximos desse universo que a comunicação tão vasta oferece para a gente. Lili. Eu acho que moda é comunicação, né? A moda é a maneira que a gente tem de se expressar do mundo, pelo menos visualmente. É a primeira impressão que as pessoas têm sobre você, né? E a primeira impressão é a que fica. Só que isso tem um custo muito alto para o planeta hoje em dia, no formato que a gente está. Então, eu acho que a tecnologia, como daqui a pouco eu vou explicar, ela vem trazendo essa possibilidade da gente continuar se expressando de formas cada vez mais criativas, porém mais interessantes e menos poluentes. E de que forma essas indústrias, tanto da comunicação quanto da moda, precisam se posicionar exatamente para estar alinhadas aí com toda essa tecnologia, com toda a inovação tecnológica, com toda essa tecnologia disruptiva que a gente está vendo? Muitas pessoas, inclusive, têm medo de perder o emprego. Ah, vou perder meu emprego para o ChatGPT, para a inteligência artificial generativa. De que forma temos que nos posicionar, na opinião de vocês?
A comunicação, ela precisa acompanhar a tecnologia e isso é um movimento muito recente. Se a gente olhar como funciona uma agência de relações públicas, se a gente olhar como é feita a comunicação, aquela organizacional mesmo, é de maneira muito tradicional e offline. Então, é justamente esse movimento, essa mudança que precisa fazer e que os profissionais eles não precisam temer. Eu costumo dizer que um chat GPT da vida ou uma inovação que chega em termos de conteúdo, ele é um elevador de barra. Ele vai exigir um conteúdo melhor, vai exigir profissionais mais antenados e que estudem mais esse processo, mas ele não vai cortar emprego, ele vai trazer novas oportunidades, vai abrir novas oportunidades, especialmente no campo da comunicação, que é tão vasto e que agora está entrando na comunicação. A gente tem que agradecer mesmo. E, de certa forma, esse tipo de tecnologia acaba nos deixando ter mais tempo para sermos mais criativos, para pensarmos mais em projetos, porque a nossa produtividade acaba aumentando. Eu sempre brinco com isso, só vai perder um emprego para a inteligência artificial quem não aprender a usar ela, né? Eu falo a mesma coisa. Dentro da empresa, a gente usa para a criação dos conteúdos desde que surgiu e foi um adotar. Os profissionais de comunicação de dentro da empresa precisaram se sentir mais confortáveis, precisaram entender como essa tecnologia funciona como aliado e agora são melhores amigos. Lili, você tem uma marca de moda que é Phygital. Queria que você explicasse para quem está aqui nos acompanhando o que exatamente significa isso. E conta da sua marca, como ela surgiu, aonde você está e onde você quer chegar. Nossa, quanta coisa. Vamos lá. Então, Phygital, eu brinco que é a ponte entre os dois mundos, a união do mundo real e do mundo digital. Hoje em dia, quem não tem uma representação, um avatar, né, uma representação do mundo digital, quem não usa um filtro? Então, eu acho que eu resolvi mergulhar nisso porque a moda digital ela tem um caminho muito mais sustentável, ela tem uma pegada de carbono 97% menor do que a moda tradicional. E eu já estava eu sempre criei produtos, eu já estava nessa pegada de moda e eu falei, não, peraí, vamos juntar as duas coisas. Então, as minhas coleções vão ser vendidas sempre a peça física com o que a gente chama de gêmeo digital. E esses gêmeos digitais vão ser NFTs, que também é um novo tipo de colecionável digital, né? Mas quem comprar uma já terá outra, é isso? Sim, quando você compra, você já compra o conjunto. E aí você usa a peça física e a peça digital você vai poder usar no seu avatar, numa videocall ou num metaverso. E você vai poder, inclusive, revender ela no futuro. É um bem, como uma obra de arte. Ela só tende a valorizar. Você pode usar o quanto você quiser, ela não deteriora nunca. E você ainda troca ela no futuro, revende, faz o que você quiser, é sensacional. E você pretende chegar aonde com isso tudo? Nossa, eu acho que o céu é o limite. Muito em breve, eu imagino que a nossa tecnologia vai possibilitar que a gente use no dia a dia a moda digital. Eu acho que o celular vai deixar de ser essa caixinha preta que a gente tem na mão e provavelmente vai migrar para o óculos. E aí eu vou estar olhando para você, eu vou estar vendo você, mas como esses óculos vão estar conectados assim como os nossos celulares, eu vou poder ver você vestida com um look digital no seu corpo físico. Adorei isso. Beatriz, vamos falar da Mention, que é a primeira PR Tech do país. Como é o trabalho de vocês, o que vocês fazem, como a tecnologia ajuda a tornar esse trabalho mais acessível no serviço que vocês prestam? É ótimo, porque às vezes a comunicação dói dentro da empresa e a empresa não sabe o que está doendo. Porque ela não conhece relações públicas, porque ela não conhece comunicação organizacional ou porque ela não tem acesso. Porque quando isso passa a ser oferecido, já é num preço que a empresa não pode pagar. O que a gente faz é democratizar. Então, eu quero que todas as empresas, todas as marcas, de todos os tamanhos, tenham acesso a estratégias de relações públicas e que elas consigam falar de uma palavra que a gente fala mais para frente, que é reputação. Todo mundo e toda marca tem reputação desde o dia zero. Se a gente trabalha ela estrategicamente desde o começo, essa marca cresce mais rápido, essa marca ela tem consumidores fiéis mais rápido, consegue investimento mais rápido e contrata mais fácil. Então, é só deixar aquela conversa reputacional, que é mais para frente que as marcas começam a ter, mais lá no começo, para empresas de todos os setores, todos os tamanhos, porque todo mundo precisa, todo mundo tem reputação, seja ela dentro do mundo organizacional ou não, a gente só deixa isso mais estratégico, usando tecnologia. Hoje a gente tem um SaaS, que faz isso para a gente, uma plataforma digital, e que consegue pegar de ponta a ponta toda a jornada reputacional dessa marca. E isso acaba tornando o serviço que vocês prestam mais barato, por um valor mais acessível? Com certeza. Hoje, por exemplo, uma agência de comunicação já está na casa dos milhares de reais ali no mês. A gente começa com um valor bem antes disso e que a gente tem colhido ótimos resultados desse trabalho, usando a tecnologia num setor que antes não tinha.
Maravilha. Bom, falando em acessibilidade, a gente está falando aqui de comunicação e de moda, que estão presentes na vida de todo mundo, de uma forma ou de outra. A pessoa pode até, não sou um apaixonado por moda, mas eu tenho que me vestir. Não entendo nada de comunicação, mas eu bato muito nessa tecla. Se você fala todo dia, você se comunica todo dia. Portanto, a comunicação faz parte do nosso dia a dia, como nós respiramos, como nós bebemos água, como nós comemos, né? São dois universos que estão sempre ali com a gente, presentes. Eu queria que vocês falassem da importância exatamente da tecnologia para tornar isso mais sustentável de alguma forma. Lili já falou dessa questão da sustentabilidade, é uma preocupação sua desde o dia 1. Desde o início, todo o meu trabalho, mesmo antes dessa era Web3, que eu entrei agora, de tecnologia, por exemplo, as minhas peças físicas, tipo esse maiô que eu estou usando, ele é um maiô, mas eu também posso usar ele como um body e ele é dupla face. Então, eu acho que a gente sempre tem que procurar, de alguma maneira, dar muitos usos aos produtos que a gente tem, aos bens que a gente tem, para que eles possam durar muito e não virar um lixo, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. E na sua área, Beatriz? Existe uma sigla agora que está super em voga, que é o ESG. Então, as marcas elas estão mais preocupadas com a parte de governança, com a parte de meio ambiente e com a parte social, porque isso também impacta a reputação da marca, como ela se comunica e como ela é percebida pelo seu cliente ou seus públicos de interesse. Então, o que a gente faz é entender como a criação da reputação é alinhada ao ESG. Sempre comunicando ações verdadeiras e legítimas das marcas, mas entendendo que a conversa, a comunicação, tecnologia e ESG tem tudo a ver e que faz muito sentido. E as marcas, às vezes, olham muito lá para o meio ambiente, quando elas vão ter as ações ESG delas, mas elas deixam para trás o social e elas deixam para trás a governança. Que isso é tão importante. Se preocupam só com E, não se preocupam com S e com G. Exatamente. Exatamente. Você fala muito essa questão de reputação e é um assunto que eu gosto muito. Queria entender, na sua visão, como a reputação acaba alavancando as vendas de uma empresa qualquer, de qualquer segmento. É incrível o que a reputação consegue fazer por uma marca. A gente tem alguns dados que mostram que se o consumidor ele tem uma boa experiência com a marca, a cada 10 consumidores, 8 vão promover o seu produto. Enquanto uma experiência ruim com a sua marca, a cada 10, 9 serão detratores da sua marca. E aí, se essa marca ela nunca cuidou da reputação dela e passa por um processo de crise, aquele caixa no banco que nunca foi cuidado, aquela crise reputacional, come de um saldo muito importante. E essa marca, às vezes, dependendo de como for essa crise, tem que começar do zero. Entendeu? Então, é bem por aí que a gente olha. Toda marca tem reputação. E dentro da Mention, a gente percebeu, por exemplo, no universo das startups, aquela que cuida da reputação desde o dia zero, ela consegue dinheiro de 30% a 40% mais rápido. Sensacional. Você tem essa mesma percepção dentro do universo da moda que você está inserida, Lili? Com certeza, eu acho que em qualquer universo a reputação é muito importante, mas o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas estão um pouco cansadas dessas reputações fabricadas, dessas fórmulas de sucesso, dessas pessoas roteirizadas, sabe? Tem que ter mais autenticidade. Exatamente, para mim essa é a chave da reputação. Se você é autêntico, se você é consistente, se você faz aquele trabalho, se aquilo é uma verdade para você ou para sua empresa, isso flui. E aí nada precisa ser construído, a coisa acontece e se solidifica com o tempo, não tem jeito. Você tem um ponto muito relevante que é as empresas elas ficam fixas na ideia de dar notícias boas, de serem positivas o tempo inteiro. Mas isso não é transparente porque real. Nada é bom o tempo inteiro. Então as empresas elas precisam adotar uma comunicação mais transparente, entrando em cenários que são difíceis ou conversas que precisam ser conversadas. No fim do dia, não tem como não fazer, e isso faz parte de uma boa construção reputacional. E sem medo de errar também, né? Porque a gente está construindo esse mundo novo, tudo muito recente, a gente tem uma opinião sobre uma coisa, daqui a pouco muda, eu acho que não pode ter medo, as marcas, né, elas não têm que ser uma coisa perfeita. Você pode falar que não, depois pensei, não era isso, entendi melhor, eu acho que ser verdadeiro e autêntico é o caminho, não tem erro. Tentativa e erro, né? É claro, a gente já começa, não deu certo por esse caminho. Vamos refazer, vamos procurar outro caminho, mas sempre sendo claro e transparente. Concordo com vocês 100%. E eu vou acrescentar uma coisa, e puxando as pessoas para o diálogo, puxando o público para o diálogo. Uma mentalidade que a gente tem muito na Web3 é essa criação de comunidade, né? Uma marca, ela tem que entregar um valor muito maior para o consumidor do que apenas um produto. Então, se você puxa esse consumidor num processo de cocriação, de decidir o que vai acontecer naquela marca, você envolve ele e a relação se estabelece de uma maneira muito mais produtiva para a sociedade. Porque não é só a gente vender, né? A gente está aqui como marca, como empresa, também para deixar algum tipo de benefício para a sociedade. Não pode ser só lucro.
Sem dúvida nenhuma. A gente tem que visar outros propósitos muito maiores do que o lucro. O lucro acaba sendo uma consequência, na minha opinião. Bom, aqui no Tecnotalk a gente fala do protagonismo feminino nessa área da tecnologia, inovação, tendências, comunicação, moda. Nesses dois segmentos, tanto comunicação quanto moda, a gente vê que há muitas mulheres. A minha pergunta é a seguinte: apesar de haver muitas mulheres nas duas áreas, vocês continuam sentindo que em determinados momentos há um certo machismo? Com certeza. Eu sempre vi, desde o começo de carreira, muita mulher na minha área, na faculdade, mas quando chegava em cargo de liderança, era sempre um homem que estava sentado naquela posição. Elas ficavam no meio do caminho. Exatamente. Eu era sempre um homem que tomava uma decisão, era o dono da empresa. Então, foi aí que eu falei, mas tem alguma coisa de errado e as mulheres, elas precisam chegar nessa conversa mais refinada de liderança, elas precisam estar à frente de negócios, elas precisam ser tomadoras de decisão que batem no PIB do Brasil. Lili. E eu acho que ainda vai levar pelo menos mais uma geração aí pra gente não ter que lutar por esses lugares, né? Mas eu já começo a ver mudanças, eu fico muito feliz. A primeira vez que eu tive num evento cripto foi menos de um ano atrás. E eu lembro que eu cheguei e tinham 2 mulheres. Eu já fui me apresentando. 2 mulheres no evento inteiro? Era um evento pequeno. Pessoas? Não sei, deviam ter umas 100 pessoas. Não, mas tudo bem. 2 mulheres. E mês passado eu fui convidada para falar num evento cripto só de mulher. E aí a primeira coisa que eu falei quando eu sentei e peguei o microfone foi uau, porque a plateia deviam ter umas 100 mulheres. Então isso me emocionou profundamente. E dentre essas 100 mulheres tinham 3 mulheres trans, que é uma outra coisa que você não vê, né, nesses meios. Então assim, eu fiquei muito emocionada. Eu acho que a gente existe, a gente está aqui, a gente está começando a ocupar esse espaço, mas ainda falta muito. Você levantou uma bola que eu também gosto muito de trazer aqui para a mesa do Tecnotalk, que é a questão da diversidade. Não só a equidade de gênero, como nós falamos agora, mas diversidade em todas as áreas, em todos os segmentos, né? Diversidade incluindo a comunidade LGBTQIA+, diversidade incluindo a questão racial, em todas as áreas. Vocês ainda sentem dificuldade nisso, tanto em comunicação quanto em moda? Muita, e a dificuldade mora mais hoje na área de tecnologia. Então, a gente tem muita dificuldade de promover a diversidade de uma marca, de uma empresa, sendo que tecnologia é uma área ainda pouco diversa. E as mudanças, elas estão acontecendo, mas não na velocidade que a gente precisa que elas aconteçam. Então, é uma busca diária e precisa ser um posicionamento da marca quanto agente de mudança. Eu entender que o meu papel como marca é promover a diversidade dentro do negócio e ter esforços relacionados a isso. Porque não é colocar uma vaga e esperar que chegue. Precisa ter um trabalho de formação, precisa ter um trabalho na busca desse talento e aí ajudar esse talento a crescer e a se desenvolver. Eu bato muito nessa tecla que, em geral, as empresas têm lá as metas. Até 2050 eu preciso ter uma equidade de gênero no C-level, né? Nos cargos de liderança mais altos. Bom, e por aí vai. Não é uma questão de ticar. Tiquei a meta, tiquei a meta. É muito mais importante que isso, porque envolve, inclusive, dinheiro. Há pesquisas feitas pela McKinsey e por várias outras empresas que deixam muito claro que as companhias, as empresas que têm mulheres em cargo de liderança, que têm pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas geram mais lucro. Como você vê isso na moda, Lili? Ainda é algo distante? Estamos caminhando? Cara, a moda é um universo mais LGBTQIAP+, até agora tem mais uma letra, e mais feminino. Mas é isso, nos cargos de liderança, as pessoas que têm o dinheiro para investir ainda são homens. E eu vejo as marcas preocupadas em diversidade na hora de fazer a propaganda, né? Mas às vezes não na hora de integrar o seu quadro de funcionários. E como você está falando, não propaganda é só... ali para o público, vamos lá, né? Para mostrar que a gente tem essa preocupação. Mas dentro da empresa, não. E eu diria um passo além. Além de colocar essas pessoas dentro da empresa em cargos de liderança, é efetivamente ouvir essas pessoas. Não adianta botar ali só para riscar da lista. É dar voz, é entender, é abrir novos espaços, porque é uma nova maneira de pensar o mundo. Quanto mais diversas são as pessoas, os backgrounds, tudo, de quem está ali construindo aquela marca com você, você vai ter uma marca mais plural, mais interessante e mais inovadora. Ainda tem isso.
Sem dúvida nenhuma. Eu queria que vocês deixassem um recado para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Como vocês enxergam que a tecnologia ainda vai revolucionar a moda, a comunicação, as relações públicas? De que forma? Nós estamos acompanhando um momento importantíssimo com essa chegada muito forte da inteligência artificial generativa, por exemplo. Isso vai ser uma revolução? Com certeza já está sendo. Eu acho que a gente está vivendo essa transformação que arrisco dizer que desde a Revolução Industrial não tinha algo tão impactante quanto o que a gente está vendo agora. Então, é legal tá presenciando isso acontecer. E eu acho que a tecnologia vai trazer para relações públicas e para a comunicação escala. As pessoas vão começar a pensar relações públicas, vão começar a pensar a comunicação de maneira mais eficaz, tecnológica e estratégica, que é isso que as empresas precisam hoje. Lili? Cara, eu acho que como a moda digital pode revolucionar esse mercado, eu já falei um pouco sobre isso, mas a reflexão que eu queria deixar pra gente é que eu acho que essas tecnologias todas, elas criam um problema que hoje em dia a gente chama de digital divide, que é exatamente essa divisão que vai acontecer entre a humanidade, entre as pessoas que têm o acesso à tecnologia, e por acesso eu não estou falando só de hardware, não. Eu estou falando de saber utilizar, porque você pega um ChatGPT, um Midjourney, né, uma tecnologia generativa de imagem, não é só chegar ali e escrever qualquer coisa, você tem que saber como que você vai pedir para a máquina e o que você vai pedir para a máquina. Mais importante são as perguntas, exatamente, os comandos. Exatamente. Então, voltando a uma coisa que ela falou lá atrás, para mim a chave disso tudo, da gente poder realmente entregar uma melhora para o mundo, para a população em geral, é educação, mais uma vez. Vocês são maravilhosas, amei o nosso papo, super obrigada de verdade. Obrigada a vocês. Obrigada, uma delícia de papo, desejo assim muito sucesso para as marcas de vocês, vida eterna, que a gente possa conversar muitas outras vezes. Muito obrigada para você também, parabéns obrigada pela iniciativa e por empreender também, estar com esse podcast maravilhoso. Tamo juntas de no mulheres. empreendedorismo. Tamo junta. Obrigada também, Beatriz. Obrigada. Bom, deixando claro aqui que a gente está sempre toda segunda-feira, a partir das 8 da noite, Tecnotalk com protagonismo feminino. São as mulheres que têm voz aqui no nosso programa. Uma delícia conversar com essas duas que são referência na área delas. Tivemos uma aula aqui de moda, digital, de comunicação, relações públicas. Bom demais. Também preciso agradecer sempre o apoio da Senpo Escola de Negócios, que está transformando a vida de muita gente, inclusive através de cursos como o de transformação digital para líderes e muitos outros cursos. Vai lá no site deles que tem tudo para você cada vez entrar mais nesse universo que está fazendo toda a diferença na vida de todos nós. Nós vimos com as nossas entrevistadas. Obrigadíssima pela sua participação aqui com a gente. Vai lá sempre, se inscreve no canal, curte, manda pergunta, manda comentário. Você aqui também é protagonista, assim como as nossas entrevistadas. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada.